Olá, alunos do terceiro ano do ensino médio, bom dia. Então, nós vamos voltar hoje com as nossas aulas de biologia com o tema DNA e RNA. Eu sou a professora Liliane, professora do Colégio Estadual Lourdes de Oliveira Sampaio. Eu vou projetar o slide aqui para ficar mais fácil para a gente acompanhar. Então, hoje nós vamos voltar ao nosso tema sobre genética, e dentro de genética nós temos o estudo do material genético, as suas bases químicas, né? E as suas interações e funções. Então, nós vamos trabalhar nesta aula de hoje sobre material genético. O que nós já vimos no conteúdo do terceiro ano durante esse primeiro semestre? Então, no primeiro semestre nós vimos conceitos básicos em genética, primeira lei e segunda lei de Mendel e probabilidade aplicada à genética, polialelia, onde a gente viu sobre tipagem sanguínea, cores de pelagem de coelhos. Depois vimos as heranças genéticas ligadas ao sexo, doadas pelo cromossomo X e Y. As heranças não mendelianas, que entra nas heranças citoplasmáticas, mitocondriais, interações gênicas, quando um gene se interage com o outro, influenciando aí na sua expressão de proteínas ou não. E nós vimos parcialmente esses outros dois temas, que é mapeamento genético, linkage, e temas atuais e ética dentro da genética, no qual eu passei um filme para vocês, fazerem uma análise crítica do filme. Nós vamos terminar esses conteúdos durante esse mês de agosto. Primeiramente, nós vamos ter que relembrar alguns conceitos antes de entrar dentro da parte química da constituição do material genético. Então, vamos lembrar das moléculas da hereditariedade. Então, quando a gente estuda química, que a gente vai estudar elementos químicos, nós temos dentro da tabela periódica alguns elementos químicos. E esses elementos aqui que eu trago hoje são essenciais na formação do material genético, tanto o RNA quanto o DNA. Então, nós temos o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, nitrogênio e o fósforo. Então, essas são as moléculas essenciais na formação do DNA e do RNA. Por que, professora, essas moléculas são essenciais? Então, nós vamos ver hoje na estrutura química do DNA e do RNA. A gente sabe que para a formação do ser humano, nós temos um sistema no qual nós vamos ter as moléculas, que são os átomos, a união de vários átomos, por exemplo, união de átomos de carbono, de hidrogênio e oxigênio formam moléculas, como por exemplo os carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, são formados pela união de átomos. Átomos de quê, professor? De carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, ok? De acordo com o arranjo dessas moléculas, são formadas aí proteínas, enzimas, aminoácidos e assim por diante. União de várias moléculas formam as organelas. Várias organelas formam o quê? A célula. Várias células formam tecidos que formam órgãos que vão formar um sistema que forma o organismo, ok? Então, é uma cadeia. Então, vai formando as uniões de moléculas e que dá origem ao restante do nosso organismo. Então, nós somos formados por quê? Nós somos formados por átomos, união de vários átomos que formam moléculas, que constituem organelas e assim sucessivamente.
Primeiramente, vamos ver então que para a formação de um ser humano, nós temos no ato da fecundação. Então, quando ocorre a união de um espermatozoide com um óvulo, que é a união dos núcleos, né? Onde tem 23 cromossomos no espermatozoide, 23 cromossomos no óvulo. Esses cromossomos se unem e formam o quê? Um zigoto com 46 cromossomos. Esse zigoto ele vai passar por mitoses sucessivas. O que é mitose? É um tipo de divisão celular, ok? Então vai passar por mitoses sucessivas até formar o feto, formar você e eu. Mas vamos pensar aqui na célula. Após a fecundação, nós vamos ter então uma célula com 46 moléculas de DNA. 23 moléculas vieram da mãe, 23 moléculas vieram do pai, ok? Nós sabemos que o material genético, então, ele se divide em dois tipos. Nós temos o DNA e temos o RNA. E nele nós temos algumas diferenças, ok? Então, o que apresenta nessa substância de RNA e DNA? O RNA e o DNA ele é formado por umas estruturas que a gente chama de nucleotídeos. Esses nucleotídeos, eles são formados com um grupo de fosfato, uma açúcar, que pode ser a desoxirribose ou a ribose, e bases nitrogenadas. Nós temos 5 tipos de base nitrogenadas: adenina, guanina, citosina, timina e uracila. Só que a uracila só existe no RNA e a timina só existe no DNA, ok? Então essas duas bases nitrogenadas aí, elas são específicas, uma para DNA e outra para RNA. A gente vai ver isso melhor mais na frente. Quais são as diferenças então entre DNA e RNA? O DNA, ele fica somente no núcleo. Ele é uma fita dupla, como nós podemos ver aqui nesta imagem. Então, ela é uma fita dupla na forma de hélice ou também chamada de espiral. Possui como açúcar a desoxirribose e as suas bases nitrogenadas são a adenina, timina, citosina, guanina. O RNA, ele fica tanto no núcleo quanto no citoplasma. Ele, na verdade, ele é produzido no núcleo. Então, o DNA que produz o RNA dentro do núcleo da célula, esse RNA ele consegue sair pelos poros do núcleo e ir para o citoplasma e lá desempenhar as suas funções, ok? Então, quem produz RNA é o DNA. E esse RNA ele tem a propriedade de sair de dentro do núcleo e ir para o citoplasma, ok? O tipo de açúcar no nucleotídeo do RNA é uma ribose e as bases nitrogenadas presentes no RNA é a adenina, uracila, citosina e guanina. Opa, parou aqui. Tá. Então, a gente sabe que no núcleo de cada célula humana, porque há variações entre um organismo e outro. Então, na célula humana, nós temos 46 moléculas de DNA, ou ácido desoxirribonucleico, no formato de cromossomo. Então, o cromossomo é um formato condensado, no qual a fita de DNA ela fica toda enrolada em proteínas denominadas de histona. Então, por que a formação desse cromossomo? Para ficar mais fácil o processo de divisão celular, para que o DNA não se quebre. Então, o DNA ele fica totalmente enrolado quando acontece o processo de divisão celular na forma de cromossomo. Então, aqui nós temos um cariótipo humano. A gente pode ver, né, os 46
moléculas de DNA, os 23 pares de cromossomos, ok? A composição dos nucleotídeos de DNA e RNA. Então, um nucleotídeo ele é formado pelo quê? Deixa eu só pegar o marcador aqui. Então, o nucleotídeo ele é formado por um grupo fosfato. Por que grupo fosfato? Porque eu tenho um fosfato aqui no meio, um fósforo, um íon de fósforo. Tá vendo? O P significa fósforo. Então, eu chamo essa parte de grupo fosfato. Nós temos, depois desse grupo fosfato, nós temos um tipo de açúcar, que pode ser a desoxirribose ou a ribose, dependendo de qual tipo de ácido nucleico é. Então, se for o DNA, ou D de DNA, é uma desoxirribose. Se for RNA, R de ribose, RNA. Então, você não vai confundir DNA, desoxirribose, RNA, ribose, é o tipo de açúcar que contém no nucleotídeo. Qual a diferença entre esses dois tipos de açúcar? Então, é que a ribose ela tem uma hidroxila aqui na posição 2', ok? Tá vendo? Uma hidroxila, um OH, uma hidroxila. Já o DNA, ele não tem essa hidroxila, por isso a palavra desoxi. Então, desoxi quer dizer que ela perdeu um oxigênio, desoxi. Então, perdeu um oxigênio na posição de 2', ok? Então, essa é a diferença de uma ribose com uma desoxirribose. Na posição 2' da ribose, eu tenho uma hidroxila, e na posição 2' da desoxirribose, eu só tenho um hidrogênio, ok? A outra parte do nucleotídeo é a base nitrogenada. Então, eu posso ter 5 tipos de base nitrogenada. Eu posso ter a adenina, timina, uracila, citosina e guanina, ok? Essas bases nitrogenadas, elas podem ser divididas em púricas ou pirimídicas, ok? Então, as bases nitrogenadas, elas têm 2 classificações. Elas podem ser classificadas como púricas e pirimídicas. As púricas é a adenina e guanina. As pirimídicas são timina, uracila e citosina. Professora, como eu vou lembrar disso? Então, existe um macete. Pensa comigo. Quando eu falo algo puro, água pura, ok? Pensa, água pura. Então, quando você pensa na palavra água pura, aqui, A de adenina e Gua de guanina. Se a adenina e a guanina são puras, água pura, então quer dizer que a timina, uracila e citosina, elas são as pirimídicas, ok? Por que eu coloquei aqui a uracila de vermelho? Para lembrar que a uracila é do RNA. E aqui também eu coloquei adenina, timina e uracila, para vocês prestarem atenção que a timina e a uracila, elas mudam, né? Se for DNA, timina. Se for RNA, uracila, ok? Lembrando que as ligações sempre são feitas entre uma base púrica e uma base pirimídica. Ligação entre os nucleotídeos. Então, um nucleotídeo se liga com outro. Por isso que eu tenho uma fita dupla de DNA. Então, a gente sempre vai ter que lembrar que no DNA, a adenina sempre se liga com a timina, A com T, e a citosina sempre se liga com a guanina. Isso para DNA. Já no RNA, a adenina sempre vai se ligar com a uracila, ok? Então, por quê? Porque no RNA eu não tenho uracila. Então, aqui eu tenho a estrutura química das bases nitrogenadas. Então, aqui a estrutura química de uma adenina, citosina, guanina,
uracila e timina, que são representadas pelas letras das suas iniciais. Então, você vai ver que todo nucleotídeo tem um grupo fosfato, uma açúcar, que pode ser ribose ou desoxirribose, dependendo se ele tem uma hidroxila ou um hidrogênio nessa posição duas linhas, onde está o radical R, e uma base nitrogenada. Por que a gente chama de base nitrogenada? Porque tem moléculas ou átomos de nitrogênio, ok? Então, essas aqui são as estruturas químicas dos nucleotídeos de adenina, timina, citosina, guanina e uracila. Os primeiros caras a desvendar os mistérios do DNA, de falar a morfologia de um DNA, são Watson e Crick. Então, sempre vocês, quando tiverem alguma pergunta em vestibular, normalmente vem citando esses caras aí. Então, eles, Watson e Crick, foram os primeiros a desvendar os mistérios da estrutura do DNA. Não, foram eles que falaram que o DNA é formado por duas fitas dupla, né? Fita dupla. Cada filamento é composto por nucleotídeos. As cadeias se ligam por meio das bases nitrogenadas. Então, uma base nitrogenada de adenina se liga com a base nitrogenada de timina. O DNA é uma fita dupla enrolada. Então, aqui nós temos um desenho de uma fita de DNA, fita dupla de DNA. Então, aqui eu tenho uma cadeia de nucleotídeos, aqui as bases nitrogenadas, aqui eu tenho uma outra cadeia de nucleotídeo. Então, um nucleotídeo se liga com o outro da outra fita complementar, ok? Então, eles se pareiam. Então, a gente sabe que, por exemplo, aqui, a adenina sempre vai se ligar com a timina da outra fita, por meio de uma ligação que a gente chama de pontes de hidrogênio. Aqui nesse caso, a a citosina vai se ligar com a guanina. Aqui, timina com adenina, guanina com citosina, sempre por meio de pontes de hidrogênio. Adenina com timina sempre faz duas ligações de hidrogênio. Já a citosina com guanina fazem 3 ligações de hidrogênio. Ok, professora, mas como que une um nucleotídeo com o outro na fita? Então aqui, ó. Então aqui eu tenho um nucleotídeo e aqui eu tenho um outro nucleotídeo formando uma fita, ok? A ligação entre um nucleotídeo e outro é chamado de ligação fosfodiéster, porque o fósforo de um nucleotídeo se liga com a açúcar, né, com a desoxirribose do outro nucleotídeo seguinte. E a gente chama essa ligação entre os nucleotídeos de fosfodiéster, ok? E o RNA? Então, o RNA são moléculas de fita simples, eles são produzidos pelo DNA, então DNA produz RNA. É encontrado no núcleo e no citoplasma. Sua função é realizar síntese proteica, produzir proteína, ok? Então aqui nós temos o exemplo de uma fita de RNA, ó, grupo fosfato, uma ribose, porque tem uma hidroxila, então é uma ribose, e uma base nitrogenada, que pode ser citosina, guanina, adenina e uracila. Lembrando que o DNA que produz o RNA. Então, o DNA é fita dupla. RNA é somente uma fita simples. Nós vamos estudar isso ainda mais aprofundado na próxima semana. Nós podemos ter 3 tipos de RNA. Nós podemos ter a formação do RNA mensageiro, RNA transportador e o RNA ribossômico. Cada um tem uma função específica que nós vamos estar vendo nas próximas aulas. Mas por hoje é isso. Nós temos então a formação de 3 tipos de RNA: transportador, ribossômico e mensageiro. Então hoje ficou claro
as características do DNA, características do RNA, tanto na sua parte química, quanto nas suas ligações, as suas peculiaridades. Então, que você possa ter aprendido, e qualquer dúvida, manda lá no grupo do WhatsApp ou escreva aí na nossa plataforma do Google Classroom. Por hoje é só. Muito obrigada!